CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! O CBN Universidade está no ar. Eu sou Erivaldo Laurindo. Bom dia, eu sou Edson Tavares e vamos aos destaques deste sábado. Aberto o período de inscrição para a colação de grau 2024.2 na UEPB. Projeto da Universidade Estadual da Paraíba publica livro com textos de estudantes de escola pública de Campina Grande. Projeto de extensão realiza a articulação de ações de impacto social da pós-graduação. Uma reportagem aborda a importância do doutorado sanduíche para pesquisadores e fortalecimento entre as instituições. Isso e muito mais agora no CBN Universidade. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A Pró-Reitoria de Graduação está com inscrições abertas até o dia 29 deste mês para as solenidades de colação de grau regular do período 2024.2. O pedido deve ser feito pelo estudante preenchendo o requerimento padrão e entregando na coordenação do curso. Vale lembrar que todos os documentos dos estudantes precisam estar atualizados no SWAP. As colações de grau da UEPB estão previstas para o período de 16 a 20 de dezembro em todos os campos da instituição. Agora a gente se liga na participação de Luciano Nascimento com o quadro Direito e Cidadania. Bem, ouvintes do CBN Universidade, o tema de hoje é um dos temas mais relevantes da sociedade moderna. A palavra é feminicídio. Afinal de contas, no último mês de outubro, tivemos, portanto, a edição de uma nova lei que disciplina, organiza, sistematiza e posiciona como crime ou delito o feminicídio no direito penal brasileiro. E é sobre isso, portanto, que vamos falar nessa coluna. A ideia é, portanto, do crime de feminicídio e a tragédia social anunciada. A memória dessa expressão violência, caros ouvintes, é observada em todos os modelos de sociedade. No sistema social feudal, no estamental, no medieval eclesiástico europeu, enfim, em todas as matrizes de sistema social já inventadas pelos seres humanos, a violência sempre esteve presente. Aliás, ela esteve presente muito antes, naquilo que Hobbes, na sua obra O Leviatã, chamou de estado de natureza. Ali, o mais forte, portanto, vencia a relação social. A questão é que veio o período iluminista e nasce, portanto, a sociedade moderna. E o modelo de sistema social criado na sociedade moderna elege uma palavra para a organização das relações sociais que são, inicialmente, relações comunicativas. A palavra vem do latim e é denominada de ratio. Em português, razão. A sociedade moderna, portanto, se auto-inventa nas suas relações sociais de natureza comunicativa pela palavra razão. Você está em uma relação quando você produz comunicação que tem como fundamento a razão. E o início, portanto, do processo comunicativo nas relações sociais passa a ser conduzido por essa expressão reconceituada pelos filósofos teóricos iluministas da sociedade moderna. A sociedade moderna, portanto, vai eleger o direito como a sua estrutura para disciplinar e controlar as categorias de violência, aquilo que os modernos vão chamar de crime ou delito. Muito bem, caros ouvintes do CBN Universidade. Então surge o termo feminicídio nas relações sociais. A expressão foi cunhada no ano de 1976 pela socióloga sul-africana Diana Russell e foi utilizada por esta socióloga dentro de um paradigma da sociedade moderna, a questão de gênero. Então ela observou que a palavra homicídio era utilizada sempre no sentido, sempre à luz da semântica, quando havia um assassinato de homem. Então ela tem a ideia de colocar a palavra feminicídio quando a conduta de homicídio é praticada contra uma mulher. A expressão, portanto, aparece no direito penal brasileiro pela primeira vez através da Lei 13.104 de 2015, que cria a sexta qualificadora do crime de homicídio previsto no artigo 121, parágrafo 2º, as condutas de qualificação do crime.
Você tem o crime de homicídio simples, com pena de 6 a 20 anos, e você tem o homicídio qualificado, que aí a pena vai para 12 a 30 anos. Como, por exemplo, matar alguém por motivo fútil, por motivo torpe, matar alguém por emboscada, por asfixia. Todas essas são qualificadoras que elevam a pena para mínimo de 12, máximo de 30. Com a Lei 13.104 de 2015, criando a sexta qualificadora desse crime, o feminicídio, então, aparecia com uma pena base de 12 anos e uma máxima de 30 anos de reclusão, com a competência pelo tribunal do júri, já que se trata de crime tentado ou consumado contra a vida, e a competência para julgamento é do tribunal do júri pelo conselho de sentença, 7 pessoas da sociedade. A questão é que, no último mês de outubro, aparece a Lei 14.994 de 2024. Sancionada pelo presidente da República no dia 10 de outubro de 2024. E essa lei, portanto, faz uma série de reformas. Ela reformula a redação de artigos como o 92, cria o artigo 121A, reformula as redações dos artigos 129, 141, 147, assim como da Lei de Contravenções Penais, o Decreto-Lei 3.688 de 41, a Lei 8.072 de 90, Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 11.340 de 2006, denominada Lei Maria da Penha, a Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal, e o próprio Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3.869 de 1941. E aqui é que está toda a complexidade. E vamos passo a passo, ouvinte do CBN Universidade. A lei, portanto, 14.994 de 2024, o que tem sido denominado pelos teóricos de a nova lei do feminicídio, reformula o artigo 92 do Código Penal, que trata, portanto, sobre os efeitos automáticos da condenação. O que quer significar essa ideia, digamos assim, de reformulação da redação do artigo 92, que trata, portanto, dos efeitos automáticos da condenação? Significa dizer que se o sujeito ativo do delito for condenado, os efeitos dessa condenação serão automáticos, como, por exemplo, se sofreu uma condenação, fica incapacitado para o exercício do poder familiar, para uma tutela ou curatela. Se for condenado, sofre os efeitos, portanto, automáticos para o cumprimento da sentença penal condenatória imediatamente, dentre outros efeitos. A lei aparece para criar o artigo 121A. Antes, o feminicídio era uma qualificadora do crime de homicídio. Agora ele é um crime autônomo. Antes, a pena era de 12 a 30 anos. Agora a pena é de 20 a 40 anos. O feminicídio, portanto, não é mais uma qualificadora do crime de homicídio. O artigo 121A, portanto, do Código Penal, traz a redação: matar mulher por razão da condição de sexo feminino. A descrição semântica do feminicídio é de que o sujeito ativo do delito, um homem, em regra, mata uma mulher simplesmente por ela ser mulher. E o artigo 121A agora, então, enumera uma série de categorias de violência. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, etc, etc, etc. Pontos cruciais como se a mulher é gestante de 3 meses, se é menor de 14 anos de idade e outras características tipológicas. A lei também reformula o parágrafo 9º do artigo 129 e estabelece o dobro da pena. E o parágrafo 9º aparece com uma nova redação na qual diz: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, a reclusão é de 2 a 5 anos. A lei reformula a redação do artigo 141, que trata dos crimes contra a honra, estabelecendo a aplicação de pena em dobro. E a nova redação do artigo 121, dentre outras características, aparece como: as penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República, se ela for mulher, contra funcionário público, se for mulher, na presença de várias pessoas, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, se o crime é cometido contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, se é cometido ou divulgado em qualquer modalidade de rede social, etc. Reformula o artigo 147 do Código Penal, crime de ameaça, estabelecendo uma pena em dobro. E diz, portanto, que ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, portanto, a pena será em dobro à luz do artigo 121A
do Código Penal Brasileiro. Reformula a Lei de Contravenções Penais, o Decreto 3.688 de 1941, para estabelecer uma causa de aumento de pena no índice de aplicação da pena em triplo. Como, por exemplo, no artigo 121, praticar vias de fato contra alguém estabelece, portanto, uma pena 3 vezes maior. A lei reformula, portanto, o sentido da ideia de crime hediondo da Lei 8.072 de 90, estabelecendo o feminicídio agora como crime hediondo ou sendo um crime autônomo no Código Penal Brasileiro. Na Lei 8.072 de 90, no artigo 1º, aparece no rol, portanto, dos crimes hediondos. Reformula a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, dando nova redação ao artigo 24, ao dizer que descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei estabelece uma pena de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, se o sujeito ativo do delito estava sob uma medida protetiva, como, por exemplo, não se aproximar da vítima ou manter-se numa distância de 300, 400 ou 500 metros, se ele rompe com essa decisão judicial, a pena será de 2 a 5 anos, para além do que já responde criminalmente. A lei reformula, portanto, a ideia de execução penal brasileira da Lei 7.210 de 84, ao reformular vários artigos, como, por exemplo, o artigo 41, o artigo 86, que trata das penas privativas de liberdade, o artigo 102, que disciplina, portanto, essa ideia da pena privativa de liberdade, que será executada na forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 55% da pena. O que significa dizer que a reformulação no campo da execução penal brasileira, a lei diz que só sairá do regime fechado para o semiaberto com o cumprimento de 55% da pena. O condenado, e assim a lei traz, o artigo 146 na lei 7.210 de 84, a lei de execução penal, o condenado por crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do artigo 1º do artigo 121 do Decreto-Lei 2848, que é o Código Penal Brasileiro, ao usufruir de qualquer benefício em que ocorra a sua saída de estabelecimento penal, será fiscalizado por meio de monitoramento eletrônico. E, finalmente, reformula o Código de Processo Penal, Decreto 3.689 de 41, para estabelecer que os processos que tratem de crime hediondo e violência contra a mulher terão prioridade na tramitação dos feitos, independentemente de pagamento de custos. Assim como dilata ou expande a questão da jurisdição ao afirmar que o crime sendo praticado em um determinado estado, mas poderá ser cumprida a pena em um outro estado. Mais do que isso, poderá ser processado em um outro estado, julgado, condenado e cumprido a pena em um outro estado. Ampliando, portanto, a ideia de jurisdição no direito processual penal brasileiro. O que significa dizer que a lei busca reprimir as condutas conexas de violência contra a mulher na realidade das relações sociais brasileiras. Isso em função do quê? Em função dos dados que nós temos. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou que em 2023 nós tivemos 1.463 feminicídios no Brasil. Que significa dizer 1,4 mulheres para cada 100 mil habitantes foram mortas em 2023. Nós saímos do ano de 2020 de 1.354 feminicídios para 1.463 em 2023, um aumento de aproximadamente 110 homicídios no espaço de 3 anos, ou 110 feminicídios no espaço de 23 anos, ou seja, uma tragédia social anunciada. Obrigado, Luciano. Vamos fazer uma pausa e o CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. As Pró-Reitorias de Pós-Graduação e Pesquisa e de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba estão realizando um conjunto de ações articuladas que contribuem para a realização de atividades de impacto social junto aos programas de pós-graduação da UEPB. Isso através da integração e intervenção colaborativa de diferentes áreas do conhecimento, que permitam analisar questões socioambientais através de uma visão não compartimentalizada,
mas integrada através de vários olhares em torno de eixos comuns, inclusive envolvendo outros atores não acadêmicos. O projeto recebeu o nome de Ciência na Mesa, na Sala e no Quintal, ações de impacto social da pós-graduação da UEPB para o estado da Paraíba. E além de permitir o estabelecimento e consolidação de várias parcerias com outras instituições, busca também promover atividades de popularização da ciência. A professora do Departamento de Física, Ana Paula Bispo, coordenadora do projeto, falou um pouco sobre essa iniciativa. O ProEST-PG, que é um programa institucional de extensão da pós-graduação, tem como objetivo enfatizar as pesquisas que ocorrem na UEPB e que causam impacto social e, de certa forma, agregar, né, mais a sociedade, o que a gente vem fazendo aqui, dar visibilidade às pesquisas que a UEPB vem fazendo. Esse programa, a gente junta todos os programas de pós-graduação e trabalha em 3 eixos, que são popularização e divulgação da ciência, meio ambiente, segurança alimentar e saúde. Então, esses 3 eixos, eles conseguem dialogar com todas as pesquisas que vêm sendo feitas nos programas de pós-graduação da UEPB e também eles possuem uma interdisciplinaridade e um impacto direto em melhorias para a sociedade. Então, é um programa que tem 2 vias, né? A gente leva as pesquisas para a sociedade, mas também precisa dos trabalhos de extensão para desenvolver as pesquisas. Então, esse programa ele começou em novembro de 2023, quando ele foi aprovado pelo edital da CAPES, mas a gente está começando a desenvolver as ações este ano, que houve toda uma necessidade de planejamento e de diálogo entre os programas para encaminhar as pesquisas, e a partir do ano que vem a gente vai começar com ações, 2 ações a cada semestre nos campi da UEPB, em que a gente vai tratar da culminância dessas pesquisas, divulgando nas cidades onde tem campi, né, as ações de popularização, de segurança alimentar e de meio ambiente, né, o que vem acontecendo aqui dentro da UEPB. Uma das ações vinculadas ao ProExt-PG foi a 2ª etapa da Feira de Ciências das Escolas Municipais de Cabedelo, cujo tema foi Conexões do Saber, Descobrindo, Aprendendo e Compartilhando. O evento, que reuniu público estudantil, professores da rede municipal e universitários convidados, aconteceu no dia 14 de novembro, na Igreja Batista de Intermares, e reuniu centenas de alunos e professores de 10 escolas municipais de Cabedelo, envolvidos nos 40 trabalhos escolares realizados e apresentados. Uma iniciativa do projeto anti-horário do Departamento de Jornalismo da UEPB, em parceria com a Feira Literária de Campina Grande, a FIC, publicou um livro pela EduEPB com produções de alunos da Escola Cidadã Integral Álvaro Gaudêncio, de Campina Grande. Confira os detalhes na reportagem de Marina Cavalcante. O livro Riqueza e Diversidade Cultural na Rainha da Borborema foi escrito por alunos da Escola Cidadã Integral Álvaro Gaudêncio, no bairro das Malvinas, em Campina Grande. A obra é resultado do projeto da Feira Literária de Campina Grande, Repórter Literário, junto com o projeto de extensão anti-horário do curso de jornalismo da UEPB. Com temas que abordam desde as quadrilhas juninas até espaços culturais pouco conhecidos, o livro, estruturado em reportagens, traz um olhar da cidade sob a perspectiva dos adolescentes. A estudante Mariana Raquel tem 15 anos e está no 1º ano científico. No projeto, ela teve uma experiência na Vila do Artesão. Uma coisa que me surpreendeu bastante foi a falta de divulgação e a falta de reconhecimento que a vila tem. Muitas pessoas que são moradoras aqui de Campina Grande só conhecem a vila por ouvir mesmo e nunca foram. Eu mesma tive essa experiência. Eu cresci em família de artesão e nunca tinha ido na vila. E ir para fazer essa entrevista foi uma coisa muito boa, porque eu consegui compreender melhor como era lá, consegui conhecer um dos pontos turísticos, um dos maiores pontos turísticos daqui da nossa cidade e me apaixonei por lá, tô doida para voltar lá de novo. A parceria da FLIC e do Projeto Anti-Horário é uma prática que permite estreitar as relações entre a universidade e a comunidade. Yasmin Mendes é coordenadora da Feira Literária e reconhece a importância de agregar projetos como o Anti-Horário para o fortalecimento da comunidade.
Todos os anos, mesmo nos anos de pandemia, a gente desenvolve, junto com o curso de jornalismo, através do projeto Anti-Horário, o Repórter Literário, que é um projeto em que alunos do ensino básico recebem informações dos alunos de jornalismo da UEPB para a produção de algum produto midiático que seja na área da comunicação. Então, até hoje já foram desenvolvidos podcasts, mostras literárias, notícias, reportagens, e esse ano a gente tem a novidade de que os alunos aqui da Escola Álvaro Gaudêncio desenvolveram um livro de reportagens. Para os alunos, a gente sabe também que é uma iniciativa extremamente importante, a gente ouviu isso dos alunos, né, depois das oficinas, eles dizendo que não conheciam algumas das iniciativas que eles pesquisaram, que nunca tinham escrito um livro, então a gente percebe que são sementes que são plantadas e, obviamente, alguns alunos se interessam mais por escrita, outros menos, mas eu sempre digo, quando a gente trabalha com escola, se a gente consegue modificar a vida de uma criança, de um adolescente, a gente já está fazendo algo muito grandioso. Além de explorar as riquezas culturais de Campina Grande, a iniciativa também aproxima os estudantes do jornalismo literário. As experiências vivenciadas ao conhecer pontos turísticos da cidade e um pouco da história foram contadas e registradas no livro. A professora Solange Araújo acompanhou os alunos do primeiro ano, incentivando a escrita e proporcionando o desenvolvimento de habilidades criativas. Foi um trabalho de cooperação, autonomia, não é? Esse coletivismo, ou seja, esse trabalho em equipe que mostrou que eles precisam do outro para desenvolver um trabalho. Então, eu percebi que a turma ela passou a se unir mais ainda com essa oportunidade que o projeto deu, e eu vejo que houve a evolução desses alunos, no sentido de eles terem aí um desempenho no sentido de protagonistas, onde eles propõem fazer um projeto, né? E executar esse projeto. Então, chegar a concluir esse projeto, que foi com um livro que está aí lançado, que a gente fica muito feliz, eles estão muito felizes com esse trabalho que eles estão vendo ali no livro, né? Todo o planejamento que agora foi concluído com esse projeto, que é um livro em mãos, né? Que já está aí prontinho. O projeto envolve estudantes do curso de jornalismo da UEPB e promove a relação entre universitários e alunos do ensino médio, formando uma ponte de conhecimento e de experiências. A partir do jornalismo de soluções, os adolescentes da escola aprendem a olhar as nuances culturais da cidade de maneira positiva e criativa. O coordenador do Anti-Horário e professor da UEPB, Antônio Simões, faz um balanço positivo das ações. A gente fica muito feliz de vir até a Escola Álvaro Gaudêncio, porque é um momento de troca, é um momento da gente aprender com os alunos também e trazer um pouco do conhecimento que a gente desenvolve na Universidade Estadual da Paraíba. Então é uma relação realmente de diálogo, uma relação dialógica, onde a gente vem ensinar algumas técnicas do jornalismo de soluções, do jornalismo de uma forma geral, para que eles possam contar histórias baseadas em soluções. E nesse caso, mais especificamente dessa oficina, a gente conseguiu ajudá-los a construir um livro de reportagens sobre as manifestações culturais do município de Campina Grande. Então, é um momento realmente de celebrar, de festa, de alegria, porque a gente consegue fazer com que esses estudantes compreendam a importância das manifestações culturais do nosso município e, simultaneamente, consigam colocar em prática os ensinamentos que foram desenvolvidos ao longo de 4 encontros e de todo um acompanhamento online para que essas reportagens pudessem ter sido produzidas. O livro foi publicado fisicamente pela editora da Universidade Estadual da Paraíba e pode ser acessado na versão e-book através dos sites eduuepb.epb.edu.br ou zenodo.org. Marina Cavalcante, para o CBN Universidade. Obrigado, Marina. Depois do intervalo tem uma reportagem sobre doutorado sanduíche. O CBN Universidade volta em instantes. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Foram divulgados pela Pró-Reitoria de Graduação da UEPB os editais para docente e discente do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, dia 25 de novembro. As vagas são para alunos dos cursos de licenciatura que integram o projeto institucional da UEPB. É preciso estar devidamente matriculado e frequentando o curso de licenciatura na área do subprojeto em que se inscreveu.
E as inscrições são através do e-mail institucional do aluno, preenchendo o formulário eletrônico disponível no site da universidade, uepb.edu.br. O PIBID é uma ação de Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação, que visa proporcionar aos discentes dos cursos de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por instituições de educação superior em parceria com as redes de ensino. Os estudantes da graduação são acompanhados por professores da escola e por um docente da universidade, no nosso caso, da UEPB. Então, você que está cursando algum curso de licenciatura, fique atento que o prazo para se inscrever no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, é até o dia 25 deste mês. Um estágio doutoral, ou doutorado sanduíche, é o momento em que o estudante sai da sua universidade de origem para continuar desenvolvendo sua pesquisa e trocar experiências em outra universidade, seja nacional, seja internacional. É uma experiência importante, tanto para o pesquisador quanto para as universidades, por conta do estabelecimento de relações e parcerias acadêmicas. O biólogo Marlon Andrade é doutorando no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação na UEPB. Ele voltou recentemente do estágio doutoral que fez na Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Para que possamos entender a importância de um doutorado sanduíche para o desenvolvimento da ciência, a repórter Ana Cecília Marinho conversou com ele sobre o assunto. Vamos ouvir. Marlon de Andrade, biólogo e mestre pela UEPB, realizou seu doutorado sanduíche na Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A iniciativa faz parte da estratégia da universidade de promover intercâmbios internacionais e fortalecer a pesquisa acadêmica. A pesquisa de Marlon aborda os impactos das alterações climáticas sobre a dinâmica de ecossistemas terrestres em ambientes da Caatinga. Ele é orientado pela doutora Avani Bezerra Guzmão e co-orientado pelos doutores Arame Caélia e José João Leles. Este intercâmbio é financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC, e pelo Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq. A minha tese de doutorado, ela basicamente, nós estamos tentando entender como que ambientes áridos e semiáridos, como é o caso da Caatinga brasileira, aqui o nosso bioma no Nordeste, vai responder às alterações climatológicas projetadas para o futuro, com foco principalmente ali na biologia do solo, observando toda a questão da parte microbiológica edáfica, processo de decomposição, que é o iniciador da ciclagem de nutrientes nesses ecossistemas, e também dos atributos físicos e químicos do solo, tudo isso de uma forma integrativa, respondendo a essas projeções climáticas apontadas para o futuro. Os painéis intergovernamentais, eles apontam que, para essa nossa área, haverá uma redução das chuvas nos próximos 50 anos em 30%, e em 50% nos próximos 100 anos. Então, nós estamos simulando essa redução em 2 ambientes de Caatinga, que integram ali o projeto ecológico de longa duração Rio Paraíba Integrado, e a partir disso, a partir dessa simulação dessa redução da chuva, nós estamos coletando essas amostras de solo e avaliando todos esses atributos, como é que esses atributos respondem a essas alterações climáticas projetadas para o futuro. Marlon destaca que a colaboração com a Universidade Estadual da Carolina do Norte foi crucial para o desenvolvimento de sua pesquisa. Com acesso a laboratórios avançados e especialistas, ele conseguiu aprimorar suas investigações e trocar conhecimentos. Em relação à parceria internacional com a North Carolina State University, ela deu início no começo do meu doutorado, lá em 2021, onde nós estávamos buscando essas parcerias internacionais para dar mais visibilidade para o nosso trabalho, que é de suma importância, uma vez que, entendendo como os ambientes de Caatinga e ambientes semiáridos, eles respondem às alterações climáticas, a gente poderia sim extrapolar
esses resultados para outros ecossistemas. E uma parceria internacional é de grande valor nesse quesito de divulgação científica. Então, lá no início, lá em 2021, a minha orientadora ela estava buscando, né, essas parcerias e surgiu o nome do Dr. Aram Mikaelian, que trabalha especificamente com cupins. E aí você pode me perguntar, mas por que os cupins? Porque os cupins eles fazem parte da biota do solo. Uma vez que nós estamos estudando essa biota frente a essas alterações climáticas, entender como esses organismos-chave, né, para os ecossistemas respondem a isso, é uma maneira, sim, da gente avaliar ali a resposta, né, desses ambientes edáficos frente a essas alterações climáticas. Então, em contato com o Dr. Aram Mikaelian, para afirmar essa parceria, ele prontificou, né, para me orientar, e desde então a gente vem construindo essa coorientação que culminou nesse ano de 2024 com a possibilidade de eu ir realizar o meu doutorado de sanduíche na North Carolina State University. Então, atualmente, eu estou aqui, né, desenvolvendo parte da minha pesquisa, onde a gente está avaliando principalmente como que a microbiota intestinal dos cupins ela pode alterar, né, com essas alterações climáticas. E com isso, afetar a atividade desses insetos nos ecossistemas áridos e semiáridos, como, por exemplo, a caatinga brasileira. E essa parceria ela não é só importante apenas para o meu trabalho, mas também, com certeza, ela vai abrir portas para que outros estudantes da UEPB possam também fazer essas parcerias, realizar essas parcerias, que é tão importante para a divulgação, né, e a formação de nós como futuros doutores em ecologia. Em sua estadia, Marlon também participou de discussões sobre ecologia e conservação, buscando compreender melhor como as alterações climáticas afetam os ecossistemas. E quando nós falamos dos principais resultados obtidos até agora, uma vez que eu estou no meu terceiro ano de doutorado, né, eu já defendo a minha tese ano que vem, mas o que eu posso adiantar é que o nosso modelo estrutural de experimento ele é inovador, principalmente aqui para ambientes de caatinga, né, no estado da Paraíba, porque nós montamos em 2 ambientes de caatinga tendas de redução hídrica que reduzem ali 30% das chuvas e 50% das chuvas. E embaixo dessas tendas nós estamos coletando amostras de solo justamente para verificar essa influência dessa redução da precipitação na biologia do solo. Então, a priori, o que eu posso informar para vocês é que, sim, essa redução da chuva, ela ocasiona uma alteração, certo? Principalmente no que diz respeito à microbiologia do solo e à sua atividade, tá? Onde pode impactar negativamente o funcionamento desses ecossistemas que já sofrem com a redução hídrica, né? Uma vez que a gente está falando aqui de ambientes secos, tá? E essa alteração na microbiologia do solo, ela vai impactar principalmente na ciclagem de nutrientes nesse ecossistema, o que pode ali afetar negativamente a disponibilidade de nutrientes para as plantas. E também um ponto muito importante, né? Essa alteração causada pela redução da chuva, ela pode sim influenciar, ou seja, ela pode favorecer a emissão de gases de efeito estufa nessas áreas. Ou seja, a gente tem aqui uma cascata de efeitos negativos em decorrência dessa redução hídrica que tem impacto diretamente no funcionamento ecossistêmico desses ambientes secos. A pesquisa de Marlon se integra ao programa de longa duração em Ecologia e Dinâmica de Ambientes, PEL-DE-RIPA, que visa aprofundar o conhecimento sobre a relação entre clima e ecossistemas. Essa integração reforça a importância da UEPB na pesquisa científica nacional e internacional. É importante destacar que a minha tese de doutorado ela integra o Programa Ecológico de Longa Duração Rio Paraíba Integrado, o PEL-DE-RIPA, uma vez que nós estamos analisando como que ecossistemas terrestres, ao longo da bacia do Rio Paraíba, vão responder às alterações climáticas projetadas para o futuro. Então, a minha tese de doutorado ela foi construída nos objetivos do PEL-DE-RIPA, principalmente naqueles objetivos que versam sobre os efeitos das alterações climáticas, né, sobre
as comunidades biológicas e sobre o funcionamento dos ecossistemas ao longo do Rio Paraíba. E ter a minha tese de doutorado vinculada a esse projeto é de grande importância, uma vez que dentro do Pé de Ripa nós temos a participação de pesquisadores, tanto nacionais como internacionais, que formam ali a rede colaborativa dos estudos acerca dos ecossistemas ao longo da bacia do Rio Paraíba. E coloca a Paraíba em uma posição de destaque no que diz respeito à ecologia e conservação de ecossistemas terrestres e aquáticos também, né? Tendo ali a UEPB e o Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação à frente desse projeto. Então isso é de grande importância, não só para a construção da ciência dentro da UEPB, mas também, né, de fornecer informações acerca da nossa ecologia, principalmente em áreas áridas e semiáridas, como é o caso da Caatinga brasileira. O estágio de doutorado sanduíche de Marlon representou uma oportunidade ímpar para a UEPB, ampliando sua presença no cenário acadêmico global. A troca de experiências e a formação de redes de pesquisa são fundamentais para o avanço científico. Cecília Marinho, para o CBN Universidade. Obrigado, Cecília. E a UEPB firmou um novo termo de cooperação internacional, desta vez com a Universidade Aberta de Lisboa, de Portugal. A iniciativa foi da Coordenadoria de Relações Internacionais, a CORE, a partir do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. A iniciativa deve possibilitar o aprofundamento da pesquisa das políticas sociais entre Portugal e o Brasil, por meio dos grupos de estudos envolvidos. A partir do acordo, as duas instituições poderão promover o intercâmbio de estudantes, técnicos administrativos e professores, além do desenvolvimento de projetos de pesquisa em conjunto, realização de programas de pós-graduação ou pesquisa, troca de informações relacionadas à sua organização, estrutura e operação, bem como o desenvolvimento dos programas anuais. O acordo de cooperação ainda prevê a possibilidade de realização de cursos, seminários, simpósios e a troca de material bibliográfico, além da divulgação acadêmica entre as instituições. É a UEPB fortalecendo cada dia mais o processo de internacionalização da universidade. Vamos para o nosso último intervalo e no próximo bloco do CBN Universidade falaremos sobre a exposição de arte Arretadas. Ficou curioso? Te contamos os detalhes em instantes. Fique sintonizado conosco aqui na 103.5 FM. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Uma exposição de trabalhos de mulheres fotógrafas que retratam cenas do maior evento de Campina Grande e uma das maiores manifestações culturais nordestinas, os festejos juninos, é a exposição Arretadas, exibida durante o 4º Congresso Universitário da UEPB, com uma seleção de fotos produzidas durante a atuação de estudantes no projeto Repórter Junino. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Gabriele Martins. Com uma série de fotografias feitas por mulheres, estudantes do curso de jornalismo do campus 1 da UEPB, em Campina Grande, a exposição Arretadas chegou ao Congresso Universitário para mostrar o trabalho de alunas fotógrafas durante o São João 2023. As imagens foram registradas a partir da atuação do projeto de extensão Repórter Junino, coordenado pelo professor Fernando Firmino, que ministra a disciplina de jornalismo móvel na UEPB. E esta não foi a primeira vez que a exposição esteve aberta ao público. Durante todo o mês de junho, o Mundo Plaza Mall, em Campina Grande, recebeu a Arretadas, celebrando os frutos do Repórter Junino, que existe desde 2005, sendo o mais longevo projeto de extensão do curso de jornalismo da UEPB. Fernando Firmino falou sobre o sucesso do projeto. Eu acredito que se deve exatamente ao entusiasmo dos próprios alunos que vêm participando do projeto e a questão de que é um projeto que está vinculado à cultura popular, à festa mais popular também, não só de Campina Grande, mas do Brasil, que é o São João. Isso cria uma motivação natural. E o projeto ele tem também um aspecto fundamental, que ele é uma prática real,
para o jornalismo digital, né? Então os alunos têm uma oportunidade de alguma forma ter o projeto Repórter Junino como laboratório, como oportunidade de produzir conteúdo sobre a cultura popular, sobre o São João de Campina Grande e sobre todas as manifestações que nós temos na cidade e na região Nordeste. E ao mesmo tempo que tem essa oportunidade, essa especialização, digamos assim, na cultura popular e nas manifestações juninas, o aluno também tem possibilidades de ter um acesso à imprensa, de produzir diferentes conteúdos, né? Conteúdos como, por exemplo, conteúdo de áudio, de vídeo, conteúdo de fotografia, reportagens multimídia, né? Ou seja, esses formatos diferentes que o jornalismo digital permite. E também a colaboração dos professores, né? Eu acho que no decorrer a própria sociedade, a cidade entendeu essa missão do projeto Repórter Junino, de ser um banco de dados, de imagens assim, especializado na cultura popular. Para realizar a cobertura fotográfica do São João e de outras manifestações da cultura popular nordestina, o Repórter Junino conta, desde 2016, com o apoio do coletivo F8, projeto coordenado por Rostam Melo, professor de fotografia no curso de jornalismo da UEPB. Ele explicou como surgiu o nome da exposição. O nome da exposição surgiu de modo muito natural, muito espontâneo, porque a gente, quando veio a ideia da exposição, a gente fez uma seleção interna para escolher as fotos que iriam integrar a exposição e pediu para todo mundo que participou da cobertura fotográfica do São João do ano passado pelo Repórter Junino, que todo mundo enviasse uma seleção de suas fotografias, né? Então, todo mundo que participou dessa cobertura teve um prazo para selecionar uma quantidade específica de fotos para que fosse avaliada para a montagem da exposição. E a gente acabou percebendo que todas as inscritas eram fotógrafas mulheres, né? Nós tínhamos também homens na equipe do ano passado, mas na seleção da exposição nós recebemos inscrições só de fotógrafas mulheres. E aí quando a gente foi montar, a ideia do nome veio da curadora, que é Esté Vasconcelos, né, que é jornalista e fotógrafa, e foi ela que fez a seleção final, e aí, ao fazer a seleção, acabou adotando esse nome para destacar justamente essa força da mulher na fotografia, um campo que durante muito tempo foi muito dominado pelos homens, foi um ambiente muito masculino, mas que de uns tempos para cá a gente percebe que tem crescido e muito a participação feminina, e o nome da exposição tenta destacar e estimular justamente isso. O professor Rostam Melo ainda falou da importância de uma exposição física para a valorização do trabalho feito pelos estudantes, orientados pelos conteúdos vistos no laboratório de fotografia da UEPB. A exposição é um momento de vitrine, né? De mostrar para a sociedade, para muito além dos muros da universidade, o que é que está sendo produzido aqui. E no caso de uma produção fotográfica, é muito importante que a gente consiga alcançar outros públicos, né? Os projetos, tanto o Repórter Junino quanto o Coletivo F8, já fazem isso usando a internet. Mas eu acredito que a experiência de contemplar uma foto impressa, tamanho maior, né? As fotos são 50 por 90, né? Então você tem uma outra relação com a imagem fotográfica, né? Você percebe outros detalhes, né? Em oposição, por exemplo, ao comportamento que geralmente a gente tem nas redes sociais, em que a gente é bombardeado por uma enxurrada de imagens o tempo todo e acaba passando por elas sem prestar muita atenção. A estudante de jornalismo Jade Rocha é uma das fotógrafas escolhidas pela curadoria para compor a exposição Arretadas. Ela contou do sentimento em ver seu trabalho impresso e celebrou a presença feminina no fotojornalismo, um espaço ocupado majoritariamente por homens. É um sentimento maior de saber que eu estou no caminho certo, fazendo aquilo que eu gosto. E por ser uma exposição que é totalmente feminina, é mais especial, porque o fotojornalismo normalmente é um espaço ocupado pela maioria masculina. Então, para mim, é muito animador ver que tem mulheres ocupando esses espaços nessa nova geração, mostrando o olhar fotográfico feminino para o mundo.
A exposição também prestigiou o trabalho de ex-alunas da instituição. Micaela Nogueira é egressa do curso de jornalismo da UEPB e revelou que, através do Repórter Junino, não apenas descobriu o amor pelo registro de manifestações culturais, como também conseguiu consolidar a assinatura do próprio trabalho. É muito gratificante ter minhas fotos expostas lá na UEPB porque foi justamente o lugar que me formou, né? O lugar que eu tive aulas de fotografia e aulas de como cobrir esses eventos culturais ou qualquer outro evento que esteja tendo na cidade. A exposição Arretadas foi uma oportunidade única para a visibilidade do trabalho das estudantes. O momento celebrou a presença de mulheres no fotojornalismo e certamente serviu de inspiração para novas fotojornalistas, que serão formadas no curso de jornalismo da UEPB. Gabriele Martins, para o CBN Universidade. Obrigado, Gabriele. O Repórter Junino foi o vencedor do Prêmio Paulo Freire de Extensão na categoria Comunicação, concedido pela UEPB no encerramento do Congresso Universitário deste ano. O Repórter Junino ficou empatado em primeiro lugar com o projeto Anti-Horário, que desenvolve práticas no âmbito do jornalismo de soluções. E termina neste fim de semana a programação do Festival Audiovisual de Campina Grande, Comunicurtas UEPB, com vasta programação. Inclusive, vamos conhecer os vencedores do júri oficial de todas as mostras competitivas. Tudo o que ainda vai rolar na 19ª edição do festival, você confere no @Comunicurtas, no Instagram. Programação incrível, Edson. E assim a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. Apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Reportagens de Ana Cecília Marinho, Gabriele Martins e Marina Cavalcante. Edição e finalização de Isis Coelho e Luciele Lima. Edição técnica de Apolo Ricarte. Direção-geral de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trecho do programa, a edição deste sábado está disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Lá, além do CBN Universidade, você acompanha toda a programação da TV UEPB, com reportagens, programas e lives. Aproveite para se inscrever no canal Rede UEPB no YouTube e nos siga nas redes sociais, @UEPB Oficial no Instagram, e no Facebook é só pesquisar a nossa página, Universidade Estadual da Paraíba, Rede UEPB. E só lembrando que esse fim de semana ainda tem Comunicurtas UEPB. Agora pela manhã a programação prevê a exibição de filme na Feira Central de Campina Grande. A partir das 3 horas da tarde, as exibições seguem no Sesc Centro. No domingo, amanhã, pela manhã, tem debate com os produtores no Museu de Arte Popular da Paraíba, o Museu dos Três Pandeiros, a partir das 10 horas da manhã. E encerrando o festival, a partir das 5h30 da tarde, conheceremos os vencedores da 19ª edição do Comunicurtas UEPB. O evento é totalmente gratuito e você, claro, é o nosso convidado. E semana que vem o CBN Universidade estará de volta a partir das 9 horas da manhã, aqui na 103.5. Muito obrigado pela companhia. Tenha um ótimo final de sábado e um domingo muito feliz. Tchau. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.